Tendo Frei Antônio aqui, a gente lembrando de coisa. Hoje é dia de Santo Agostinho, né? Isso. Hoje é o dia desse santo, importantíssimo para a igreja. Santo Agostinho nasce no ano de 354 e morre em 430. Viveu 76 anos, foi um santo que, para a época, viveu muito. Conversão de Santo Agostinho acontece aos seus 33 anos, né? Com 33 anos, ele vive essa experiência da sua conversão. Então, Santo Agostinho, com uma idade madura, depois de tanto questionário, ele vai viver essa experiência, essa mudança de vida, essa conversão. Graças à sua mãe, Santa Mônica, que celebrávamos ontem, né, Frei Antônio? Isso mesmo. A vida de Santo Agostinho sempre me interpelou muito, depois que comecei a estudar, né? De modo especial a filosofia, que a gente tem um acesso maior aos escritos de Agostinho e tudo mais. Mas uma coisa que sempre me marcou nessa conversão dele, eu sempre dizia para manhã, todas as vezes que eu voltava de férias e manhã reclamava muito que o meu irmão não gostava de ir para a igreja e tal, aquelas coisas, eu digo, mulher, mas Santa Mônica rezou 14 anos ou 20 anos aproximadamente para a conversão de Santo Agostinho, a senhora não tem nem 10 e já está reclamando. Aí ela se acalmava e dizia, mas meu Deus, esse teu irmão não tem jeito. Mas isso tudo para a gente saber o processo de conversão da gente, que o Frei Enes falava justamente dessa conversão de Santo Agostinho, não é da noite para o dia, né? Não é de um estalo, de repente, mas precisa estar sempre fundamentado em muita oração. E a força da oração da mãe é incrível, é magnífica. E a celebração de ontem, muito bonita, de Santa Mônica, quando rezava a liturgia das horas, tinha justamente uma frase que tocava muito, que dizia que era como se ela tivesse chorado lágrimas para inundar a terra inteira. E aquilo marcou muito bonito, porque... Chamado Filho das Lágrimas, né? Santo Agostinho tem esse título, né? Filho das Lágrimas, né? O seu batismo é fruto das lágrimas, que é uma das principais reflexões de Santo Agostinho, né? A fé e a razão, né? Poder aliar o pensamento, poder aliar as emoções, poder aliar com a razão. Então, assim, coisas que às vezes a gente vai fazendo meio inconsciente e não se apercebe, né? E não consegue notar. E Santo Agostinho era essa inquietude, não era só o fato de não conhecer, de não saber, mas era uma inquietude que gerava nele. E às vezes essas pessoas, assim, eu percebo às vezes alguns erros, algumas falhas nossas na experiência de Deus, está ligado a esse não conhecer, a esse desconhecido, mas que Deus se faz presente, né? Então, assim, aliar a fé, a razão, é um bom processo de Santo Agostinho. Isso na verdade, é o nosso trajeto, né? Porque cada dia a gente tem possibilidade de descobrir novos vestígios de Deus na nossa vivência, de modo especial na palavra, né? Que já nos foi revelada, ela ilumina tudo que estiver em torno de nós, para que a partir dali nós também escrevamos o nosso evangelho, né? Meio que eu gosto muito de pensar que a encarnação do Verbo continua acontecendo, porque é uma palavra de Deus, é um sopro de vida de Deus, que quando nós colocamos em ato qualquer atitude que seja evangélica, qualquer atitude que nos leve a um exercício concreto e desprendido de caridade, é como que se o Verbo estivesse sendo gestado de novo, se a Virgem estivesse dando a luz de novo a esse menino, que se torna ato concreto, que se torna vida, né? E eu acho muito bonito quando Santo Agostinho, ele faz parir. Eu gosto desse negócio, eu gosto dessa intimidade, né? Porque quanto Agostinho, né? Assim, não é o santo, não, é quanto Agostinho, né? Porque você sabe que eu sou baiano, e em baiano todo mundo é primo de todo mundo. Então, no mínimo, o homem também é africano, no mínimo tem algum parentesco. Aí a gente traz pra perto. Em algum lugar aí a nossa o baiano, a África, primo, ou seja, Bahia e tal, essas heranças afrodescendentes aí, pronto. Achou. Tá resolvido. Tá resolvido, já achou, é primo de segundo grau. E essa gestação da palavra de Deus nos nossos atos é muito bonito. E ele percebe que nas coisas não vai encontrar, né? Não vai encontrar Deus. E quando ele se volta para dentro de si mesmo,
ele percebe um boom, uma explosão de tanto vestígio de Deus que ele fica apaixonado e diz que... Nós vamos de música, porque minha alegria foi tão grande em saber que eu tô do lado de um primo de 2º grau de Santo Eita, Agostinho, Jesus que nós vamos de música agora. Vamos cantar, vou precisar de um tempinho para poder entender a magnitude desse momento. Volto hoje com alegria, porque, como diz, toda semana nós temos uma pessoa extremamente importante, assim, um amigo meu mesmo. E hoje, de modo particular, eu tenho o primo segundo de Santo Agostinho. Pelo amor de Jesus Cristo. Santo Agostinho nasce da cidade de Tagaste, hoje Argélia, né? Uma cidade da Argélia, e depois vai para Milão. Em Milão ele tem ali, torna-se professor de retórica, estudioso, começa a dar aula e um grande questionador, e depois o questionamento, né, sobre o mal do mundo, né, o maniqueísmo, de onde é que vem o mal, a origem do mal, que talvez seja assim uma angústia, nossos medos, os nossos temores, o medo da morte, a violência, a fome, a doença, de onde é que vem o mal do mundo? Então, Santo Agostinho começa a se perguntar, e há perguntas sobre o mal do mundo e esse não entendimento. E aí eu volto ao poema do Eduardo Galeano, né? Assim, Pai, me ajuda a olhar, né? Assim, acho que Santo Agostinho, naquele momento, Pai, me ajuda a olhar, porque se nós não pedimos essa ajuda de Deus, né, para nos ajudar a olhar a imensidão de coisas que vem acontecendo, nós não vamos enxergá-lo, né? Então, assim, Pai, me ajuda a olhar. É a angústia de Santo Agostinho e de não achar resposta. Todo mundo, né, no maniqueísmo, todo mundo que tentou responder não conseguiu responder, né? E ele encontra então Santo Ambrósio. E não é o embate, não é o levar como se diz, não é o você concorda comigo, né? Mas é assim, a luta para que você me entenda, né? Concordar vai ser experiência, é um processo da experiência. Então o diálogo dele com Santo Ambrósio vai muito nessa linha, né? Assim, de entenda que você não consegue entender, é quase assim, né? Entenda que você não consegue entender, né? E aí quando eu entendo que eu não consigo entender, ele apazigua o coração. Esse é o processo de Santo Agostinho com Santo Ambrósio. Isso é muito bonito, né? Porque toda a história do cristianismo, os cristãos precisam desses homens que já fizeram uma experiência concreta com Cristo, dessas mulheres também, seja lá como for, para que seja um norte, né? Para que se comece a dar passos concretos na fé a partir do testemunho, porque uma coisa que marca muito a nossa fé é o testemunho. E se a gente não tem acesso a um testemunho que tenha, vamos dizer assim, sangue, que tenha concretude, que tenha vivência concreta, às vezes a gente abraça uma fé vazia, uma fé que vai passar e que a gente fez aquela experiência ali bombástica, grandiosa, mas vai esfriando ao longo do tempo. Mas quando nós temos um mestre, vamos dizer assim, alguém que viveu aquilo, que experimentou, que sofreu, que deu testemunho, é diferente, é muito diferente. Tenho que pensar essas coisas assim. Eu tenho que sempre me vigiar, porque as histórias vão brotando na minha cabeça, das histórias que você vai ouvindo, e dessas, da não compreensão de Deus, né? Tem uma história de Santa Teresa d'Ávila, que tinha um temperamento fortíssimo. E então um dia trabalhando o dia inteiro, correndo, sobe e desce e tal, acho que era, ali se dizia, preparando para a vigília do Natal, a celebração de Natal. Então trabalhou o tempo inteiro e no finalzinho da tarde, então ela deita um pouquinho para descansar e então ela reclama, falando assim: Senhor, como a minha perna dói! E eu ainda tenho que ir para a celebração. Então, Santa Teresa reclamando, né, que a perna estava doendo, né, que tá, e como é que eu ainda vou ter que ir para a celebração. Assim, ela reclamando para Deus que ela ainda ia ter que ir para a celebração do nascimento do filho dele, né, nascimento de Jesus, né. Então Jesus fala para ela no coração, né, nessas asceses, fala Santa Teresa,
é assim que você trata os amigos, né? Que ele fala pra ela, como assim? Você vai pro meu nascimento, a celebração do meu aniversário, e é assim que você trata os amigos, né? Dizem que Santa Teresa, com seu temperamento muito forte, né? Aí ela olha para Jesus e diz assim, é por isso que o senhor tem poucos amigos, né? Exato. No sentido da fidelidade, assim. Eu acho legal, assim, esse diálogo de Santa Teresa com Jesus, que às vezes a gente acaba não entendendo muito algumas coisas, mas essa liberdade de se entregar. Então ali assim, quando Santa Teresa reclama para Jesus, né, assim, tô cansada, minha perna tá doendo, eu ainda tenho que ir para a celebração do teu aniversário, né? Aí Jesus, é assim que você trata os amigos. Aí Santa Teresa, para não ficar por baixo, disse, é por isso que o senhor tem poucos amigos, né? Ser amigo de Deus é assumir a cruz com ele, assumir as coisas. E Santo Agostinho então entende isso. Bonito, depois que ele entende isso, como aí o filho Deodato é batizado, os amigos são batizados, se torna então um bispo e vai atrás das pessoas nessa luta, né? E assume essas dores, assume essa angústia, né? Tornando esse orgulho, se torna então um amigo de Deus no mais complexo da palavra, no mais concreto da palavra, assim. Depois que Deus nos ajuda a olhar, a gente assume, né, os nossos trabalhos. Então, assim, Deus que nos ajuda a olhar. Eu gosto disso, assim. Senhor, Pai, me ajuda a olhar. Assim, frase de meditação que acho que deve ficar para nós, devemos pensar. E louvar, agradecer a Deus por tudo, né? Assim, quando Deus nos ajuda a olhar, nós aprendemos a louvar, agradecer a Deus por tudo. E não se preocupe, Antônio, é por isso que a gente tem poucos amigos. Assim, já lembrando de Jesus, é nesses momentos assim, eu partilhar. digo pra você, né? Por isso que por chamar na hora do almoço assim, que você tá ficando só